Bom dia a todos! Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa A Vida é uma Caixinha de Surpresas. Porque existem pessoas que não se deixam abater por nada. E quando eu digo nada mesmo. Até os mais terríveis obstáculos são encarados como novos e maravilhosos caminhos para se chegar à tão sonhada santidade de vida. Mas, infelizmente, no mundo em que vivemos hoje, são poucos os jovens que optam pelo caminho da santidade de Deus. Mas o homem que conheceremos nesta manhã foi capaz de sobreviver nas piores. E quando eu digo piores, eu digo piores. Nas piores condições para encontrar a santidade divina em sua própria vida. E é claro, numa longa pesquisa que realizei, não pude encontrar mais emocionante exemplo de fidelidade e de perseverança do que este. E é claro, eu não poderia estar falando de ninguém mais. Eu não poderia estar falando de ninguém menos. Eu gostaria que vocês recebessem com uma grande salva de palmas a estrela desse dia, John Survivor! Aplausos! John Survivor é a estrela dessa noite. Do nosso programa que tem como tema de hoje, jovem, não tenha medo de ser santo. Bom, vamos começar a nossa história. Ela se inicia muito cedo, em 1991, quando John Survivor tinha apenas 17 anos. Era campeão mundial de luta livre, estava no auge de sua carreira e de sua forma física. Uau! 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 John Survivor é nosso exemplo vivo de hoje, mais aplausos! John Survivor vivia rodeado de mulheres bonitas e cheirosas e de facilidades da vida como carros importados, mansões em Hollywood, Beverly Hills, nas montanhas de Erevan, dezenas de dúzias de carros importados, era capa de todas as revistas, estava como campeão mundial mais jovem da sua categoria. Mas quando estava sozinho, John Survivor sentia no mais íntimo do âmago do profundo do seu ser uma solidão que não se sabia explicar o que era ou de onde vinha. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. Numa bela noite de lua, John Survivor comemorava mais uma de suas vitórias como campeão mundial de luta livre da sua categoria mais jovem. E é claro, pendurava na cintura o cinturão da vitória como campeão mundial. E comemorava com muitas bebidas, com muitas drogas, e daquele jeito que a gente já conhece. E é claro, pegava todas, as morenas, as loiras, as ruivas. Ele não perdoava nem as carecas. Vai lá! Mas a vida é uma caixinha de surpresas. John Survivor voltava para casa, é claro, sozinho, em um de seus carros importados. John Survivor estava um pouco alcoolizado, um pouco bêbado, um pouco fora de si. Naquela noite chovia muito, a chuva caía no asfalto, o asfalto estava liso demais, e numa curva muito fechada, John Survivor sofre um terrível acidente, caiu numa ribanceira. Os estralhaços estavam por toda parte, para cima, para o lado, para todos os lados, mas nada lhe havia acontecido. De repente, um grande clarão e uma voz que lhe chamava pelo nome. John Survivor. John Survivor. John Survivor. E daí? Sou eu, Senhor, que te criou e te formou. És meu e tenho para ti grandes obras. Ao Senhor, treinador. Não, o Senhor teu Deus, que deu-te a vida, criou o céu e a terra. Ordeno-te, levanta, vende todos os teus bens, dá aos pobres, depois segue. E imediatamente a voz havia desaparecido, o clarão havia sumido, ele olhou para lá, olhou para frente, olhou para trás, viu todos os estralhaços espalhados para todo lado e a sua vida intacta, salva pelas mãos do Senhor.
E imediatamente ele se colocou de pé e se colocou a serviço da voz que lhe ordenava dar tudo. Mas seus patrocinadores achavam um grande absurdo ele tem que doar todos os seus bens, toda a carreira que ele levantou com muita dificuldade, assim, por causa de uma voz misteriosa que lhe ordenava dar tudo. Mas vejam bem, com uma simples assinatura, e eu digo, com uma simples assinatura, ele deixou tudo. E quando eu digo tudo, eu digo tudo mesmo. Deixou para trás dezenas de dúzias e centenas de carros importados. Não é Camaro, não, é importado. E quando eu digo importado, é coisa chique. Deixou a sua casa na mansão Hollywood ao lado de Penelope Cruz. Deixou a sua casa de camping em Miami Beach. Deixou a sua casa de praia nas montanhas de Yerevan, com 8 andares, vejam bem, 8 andares. Deixou a fama. Deixou as capas de revista, as contas bancárias milionárias. E é claro, mulheres lindas e cheirosas. Tudo isso com uma única certeza de não ter certeza de mais nada. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. Numa bela noite de lua, Deus provável entendeu de cair morto. Caminhava com seus pensamentos e pensava: e agora? O que será de mim? Eu dei tudo, segui a voz, mas para onde ir? Dar aos pobres eu já fiz, mas tem que ir. Aonde seguir? Para que caminho seguir? Quando então resolveu questionar o seu Senhor? Ô Senhor! E eis que surge a resposta. Vamos para o grupo de oração. Eis então que o chamado de John Sovago começava. A ida ao grupo de oração trouxe ao seu coração a alegria que ele tanto procurava em tantos anos. Não eram as mulheres mais que satisfaziam o John Sovago, não era mais a bebida que satisfazia o John Sovago, não era mais as drogas, nada, fama, nada. Somente Deus conseguiu preencher verdadeiramente o coração de John Sovago. Aí começava a sua missão. Mas ficar sentado no grupo de oração? Ficar só no esquerdo da banco? Depois de algumas semanas, John Sovago percebeu que ele precisava também estar à frente do grupo de oração. Ele já era crismado, já tinha todos os sacramentos, a sabedoria, o entendimento e tudo mais. Teria que botar em prática. Quando então percebeu que a única coisa que lhe chamava a atenção era a arte. E é claro, falando de John Sovago, nós estamos falando de música. Logo ele se inscreveu para ser um ministeriado de música no seu grupo de oração. Começou então a ensaiar. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. E numa bela noite de lua, uma noite que antecederia a sua inauguração como ministeriado de música, no seu grupo de oração, John Sovago se encontrava um pouco nervoso, um pouco ansioso, um pouco angustiado. Enquanto esse homem está nervoso, angustiado e ansioso, ele come demais. E ele comia e ensaiava. Ele comia, ensaiava, a ponto de que não sabia se estava tocando o ponto mortadela ou comendo o violão. E você está muito cuidado com isso, porque nós sabemos muito bem que comer demais e fazer exercício demais pode causar o que nós chamamos de má digestão. John Sovago comia, ensaiava, até que de repente uma terrível congestão tomou conta de si, o fazendo ficar completamente paralisado do seu lado esquerdo. Eu disse esquerdo? Qualquer um de nós ficaria chateado. Qualquer um de nós ficaria desmotivado, sem vontade de tocar uma bela canção, mas não John Sovago. Um exemplo de que não devemos desistir por qualquer bobagem. E vejam que exemplo de perseverança. Mesmo sem se movimentar com o seu lado esquerdo, ele não desistiu de cantar no grupo de oração. Já que ele não podia tocar, ele então decidiu cantar. E então cantava, mas a vida é uma caixinha de surpresa. Uma bela manhã de sol, logo à noite ele inauguraria sua carreira de ministro de música no grupo de oração. E naquela manhã ele cantava.
E quando, sem técnica nenhuma e sem técnico nenhum, alcançando as notas máximas, ele rompe completamente as cordas vocais, completamente. Qualquer um de nós ficaria chateado. Qualquer um de nós ficaria desmotivado, sem vontade de cantar uma bela canção, mas não de um survivor. Um exemplo de que não devemos desistir por qualquer tolice. E vejam que exemplo de perseverança. Mesmo sem poder agora cantar ou tocar, ele não desistiu de estar à frente do Ministério de Música. Então ele decidiu animar o Ministério de Música. E lá se vai ter um survivor animando o grupo de oração. Talvez as limitações com seus movimentos do lado esquerdo fizessem se sentir um pouco limitado? Não! Ele talvez se sentiu um pouco sem vontade de fazer alguma coisa? Não, essa palavra não existia no vocabulário de John Survivor. Já que ele não podia tocar, dançar ou tocar, ele decidiu-se então se retirar um pouco das atividades do grupo de oração para pensar. Sentou então embaixo de uma árvore. E por ali ficou, pensando com seus botões: e agora o que será de mim, Senhor? Estou caminhando, estou te seguindo, mas até agora deu tudo errado. Por um momento, veja bem, por um momento ele até chegou a pensar na sua vida passada. Pensou na sua fama, nas suas casas luxuosas, nos seus carros importados, é claro, nas mulheres lindas e cheirosas. Mas nada lhe fazia pensar melhor quando lhe vinha na mente o encontro com o seu Deus. Todas as vidas passadas, tudo aquilo que ele viveu, nada se comparava com o momento real, porque somente Deus lhe havia preenchido o coração. Então ele se decidiu, falou: não, eu vou continuar firme, porque este é o caminho que o Senhor preparou para mim, caminho de santidade. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. John Survivor estava lá, debaixo daquela árvore, quando de repente uma terrível golfinha de São João estourou perto do seu ouvido. Pá! O deixando completamente surdo. Eu disse surdo. Qualquer um de nós ficaria chateado. Qualquer um de nós ficaria desmotivado, sem vontade de ouvir uma bela canção. Mas não John Survivor. Um exemplo de que não devemos desistir por qualquer tolice. E vejam que exemplo de perseverança. Mesmo agora sem poder ouvir, sem poder falar direito, ou sem poder se mexer com o seu braço esquerdo, ele desenvolveu uma habilidade incrível de se comunicar com sua mão direita. E começou a evangelizar surdos mudos. Já que ele não podia falar, não podia ouvir direito, ele decidiu começar a contar a sua história, o seu testemunho de vida para os surdos e mudos. E de repente logo ele foi convocado para morar numa comunidade rural, onde existiam dezenas de surdos mudos. E lá se vai John Survivor para a comunidade rural. E lá se foi ele começou a evangelizar, ele começou a mostrar o seu testemunho de vida, sua trajetória de vida, sua história. Só que John Survivor não era de ficar parado, não. John Survivor não era só de ficar evangelizando, não. Ele gostaria de botar a mão na massa também, ajudar aquela comunidade a sobreviver. E um dos meios que aquela comunidade tinha para sobreviver era na manutenção das máquinas de moer cana. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. Numa bela manhã de sol, John Survivor estava lá, a máquina de moer cana. O serviço ia de vento em popa. Quando de repente, distraído por causa de uma borboletinha, o seu braço é completamente triturado pela mão de cana. E mesmo sem poder falar, John Survivor solta um grito desesperado de dor. Desesperado de dor. Qualquer um de nós ficaria chateado. Qualquer um de nós ficaria desmotivado e eu fico até um pouco mais jururu. Mas não John Survivor.
o maior exemplo vivo jamais visto sobre a terra. E vejam que exemplo de perseverança e fidelidade. Já que ele não podia cantar, já que ele não podia tocar, já que agora o seu braço havia sido triturado e ele não escutava mais nada, fazer o que lá no campo? Decidiu então voltar para a cidade. E lá se vai João Sovaivre para a cidade. Mas a vida é uma caixinha de surpresa. E no caminho de volta para a cidade, John Sovaivre é abordado por um terrível assaltante corintiano. Pobre assaltante. Mal sabia o pobre assaltante. E ao se encontrar com John Sovaivre, mal podia imaginar que esse pobre homem era um homem debilitado. O assaltante ficou indignado porque ele não tinha moeda, não tinha nada, e deu-lhe 2 tiros, um em cada joelho. John Sovaivre ficou por horas ali sangrando na estrada abandonada. Quando foi socorrido era tarde demais, tiveram que amputar as 2 pernas. Qualquer um de nós ficaria chateado. E eu digo, qualquer um de nós ficaria chateado. Mas não John Sovaivre. Um exemplo de perseverança e fidelidade no caminho do Senhor. E vejam que exemplo de perseverança. Já que ele não podia mais fazer absolutamente nada, ele decidiu entregar a vida inteira para Deus. Entrou para o mosteiro dos irmãos mutilados do Senhor. E lá foi se viver a vida. Mas a vida é uma caixinha de surpresa. Lá no mosteiro dos irmãos mutilados do Senhor, cada irmão era designado a fazer as suas próprias atividades diárias, como lavar a sua próprio prato, a própria roupa. E numa bela manhã de sol, John Sovaivre estava lá lavando o seu hábito e cantarolava. Era uma bela manhã de sol. John Sovaivre estava lá quando de repente, ops! O sabão foi para o fundo do tanque. E numa iniciativa de querer pegar o sabão, cai dentro do tanque, com a cabeça submersa por baixo d'água. E ele tentava com as suas cotocos de perninha chamar a atenção de algum irmão que por ali passava, mas nada adiantava. Tentava chamar a atenção com um bracinho para ver se alguém poderia ver, e quanto mais esforço ele fazia, mais água ele perdia, quando deu o último suspiro. Qualquer um de nós ficaria chateado. Qualquer um de nós, porque John Sovaivre não fica mais. Mas vejam só como a vida, mesmo depois da morte, ainda continua sendo uma caixinha de surpresas. John Sovaivre abriu então os olhos e pôde perceber que estava num lugar muito diferente, muito iluminado. Percebeu então que as mãos e os braços lhe haviam sido restituídos, que as pernas lhe haviam sido regeneradas, que agora ele podia escutar, ouvir e falar. E ele percebeu então diante de si um grande portão e um caminho de luz e de muita paz, por onde agora ele trilharia a sua jornada. Ao final de toda busca, sempre existe um achado. Ao final de toda luta, sempre existe um vencedor. E John Sovaivre era esse vencedor. Nas lutas aqui da terra, ele provou que a sua fidelidade para com Deus era maior do que tudo aquilo que o mundo lhe colocava como barreira. Agora, diante de Deus, ele viveria a sua jornada e a sua recompensa. Jovens,
que nós queremos passar para vocês com tudo isso? É claro que é um grande exagero. Eu acho que qualquer um de nós aqui, qualquer um de nós, ficaria realmente chateado se perdesse o braço, se perdesse a perna, se ficasse surdo, se ficasse mudo, se ficasse cego, né? Se ficasse torto. Mas quando nós falamos de John Survivor, nós estamos falando da nossa alma. E quantas vezes a nossa alma se encontra até muito mais mutilada do que o corpo do John Survivor? Quantas vezes o pecado tem destruído a nossa alma, feito a nossa alma ficar cega, porque ela não consegue mais enxergar a presença de Deus, tem feito a nossa alma ficar surda, porque ela não tem mais escutado a voz de Deus, porque a palavra vai dizer que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. A palavra de Deus também vai dizer que nós precisamos ser fiéis e entregar a nossa vida de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser, com toda a nossa intensidade. Mas quando a nossa alma está mutilada, sem as pernas, sem o braço por causa do pecado, ela não consegue mais caminhar. Ela não consegue mais encontrar-se com o Senhor da forma como ela deveria estar. Quando nós falamos de santidade, já foi falado muito disso aqui. O Padre Jesus falou muito disso e fez-nos o convite de sermos santos. Quando nós falamos de santidade, nós não estamos falando que nós precisamos ser perfeitos. A santidade não é a perfeição. O exemplo que nós queremos deixar com você, que o John Survivor nos deixa, é que ser santo não é ser perfeito. Ser santo é ser perseverante. Quando nós escolhemos o caminho de Deus para trilhar, nos irá aparecer inúmeras barreiras, nos fazendo desistir da vontade de Deus. Porque o mundo é muito mais sedutor. O mundo é muito mais atraente. O mundo é muito mais gostoso. O mundo é muito mais bonito. Tudo no mundo é melhor. Tudo no mundo nos atrai mais. Por quê? Porque nos satisfaz. Mas quando nós conhecemos o amor de Deus, assim como eu conheci, como as catequistas conheceram, como o Padre Jesus conheceu, como os meus irmãos da equipe de teatro conheceram, quando nós conhecemos o amor de Deus, nós deixamos tudo para trás. Porque nada se compara ao que o Senhor tem preparado para nós. Ser santo não é ser perfeito. Ser santo é ser perseverante. Quantas vezes você bate no seu peito e fala, eu quero ser um engenheiro? Quantas vezes você bate no seu peito e fala, eu quero ser um bom médico? Eu quero estudar para ser um bom arquiteto? Eu quero estudar para ser um bom design gráfico? Quantas vezes nós batemos no peito e já pensamos na profissão que queremos ter? Mas quantas vezes nós batemos no peito e falamos, Senhor, eu quero ser santo? Eu não quero ser perfeito, mas eu quero ter perseverança, eu quero continuar neste caminho. São Paulo vai dizer, o importante é prosseguir decididamente. Guardem bem isso. O importante é prosseguir decididamente. Decidam-se por Jesus. Vocês vão ser crismados. Vocês vão receber um presente maravilhoso que os ajuda a ser perseverantes nesse caminho. Fica aí a dica. Sejam perseverantes. A santidade é o melhor de Deus para nós. Quando o padre é chato, decididamente. Quando a catequista pega no pé, o importante é prosseguir decididamente. Quando a mãe briga com a gente, dá vontade de dar uma esgoelada, xingar, mas o importante é prosseguir decididamente. O importante é prosseguir decididamente. Nós conhecemos a verdade nos libertou. Não existe outro caminho. Se não tiver dono.
que tá. O importante não é ser perfeito. Você não tem que ter vontade o tempo todo. Porque nunca vai haver. Se ser santo for questão de vontade, todos nós iremos pedir vontade de ser santo. O importante é prosseguir nesse caminho. Eu estou decidindo seguir o caminho do Senhor. Então eu preciso ter menos preguiça. Amém, gente? Deus abençoe vocês. Vocês são o futuro da nossa igreja. Muito obrigado. Então eu quero convidar todos os jovens do Ministério de Arte para virem aqui à frente. Cadê os jovens do Ministério de Arte? Que eu estou gostando também aqui na frente. Olha lá. Olha só. Presta atenção. Quando a gente recebe o sacramento da Crisma, a gente acaba uma caminhada na nossa vida de igreja, que é a caminhada chamada catequese. Então eu encerro ali com o sacramento da Crisma a minha caminhada na catequese. Porém, ao mesmo tempo que eu encerro a minha caminhada de catequese, eu estou dando o primeiro passo para outra caminhada, que é... Não, a Eucaristia você já recebeu, a primeira Eucaristia. Crismado já crismou. E agora? E agora? O que você vai fazer? Vai à igreja. Agora você vai servir a Deus. Depois da Crisma, você é um soldado do exército de Cristo. Depois da Crisma, você é parte desta missão. Desde o seu batismo você já é parte, mas na Crisma você recebe uma confirmação. Porque na Crisma você assume você mesmo, não é mais na fé dos pais e dos padrinhos. E o Ministério de Arte é uma das opções que você tem para continuar servindo a Deus. Olha só, a gente estava falando, né? Que vocês podiam estar jogando videogame, podiam estar na casa de vocês, cantando, dormindo até mais tarde. Esse pessoal aqui também, né? Podia estar encontrando a namorada, o namorado, podia estar em casa, descansando, o domingo inteiro, né? Mas eles abriram mão de tudo isso para estar aqui, servindo a Deus e servindo a nós, aos irmãos. Né? Então, o Ministério de Arte, o Ministério de Música, o Ministério da Catequese, né? São todos caminhos que vocês podem optar por seguir para servir a Deus após receber o sacramento da Cristo. Queridos, muito obrigado mais uma vez. Quem gostou da saga do Josemar? Quem gostou? Eu amei! Então nós vamos dar um aplauso bem carinhoso para esse nosso irmão. E olha só, artista cristão não vive só do aplauso, sabia? Artista cristão precisa também de mais uma coisa, precisa da nossa oração. Então nós vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a proteção de Nossa Senhora sobre eles, que eles continuem firmes nesse caminho de servir a Deus. Vamos lá? Então, em pé, let's go! Nossa, rapaz! Eu estou aqui no alto dos meus 46 anos e estou de pé. Vamos lá! Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora
ainda de coração, tá bom? Olha só, agora nós vamos ter, o nosso almoço já chegou, nosso almoço